Estamos no Escola da Graça Cast. Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo de todos os lugares que você nos acompanha. Para você que segue o Pastor Aloysio no canal do YouTube, para você que ouve a Rádio Vinha, estamos iniciando mais um programa nessa quarta, como marcado. Semanalmente, esse é o nosso encontro com o nosso pastor Aloysio e não poderia ser diferente. Ele está aqui acompanhado de homens de Deus que vieram de longe, não são de Goiânia, estão aqui para poder participar com ele, mas antes me permitam cumprimentá-lo. Pastor Aloysio, mais uma quarta-feira cheia da graça. Bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Guilherme Rigonato. Sempre uma alegria, um privilégio estar aqui compartilhando algo da palavra de Deus. Eu tenho certeza que hoje não será diferente, você vai ser abençoado, então fique conectado conosco, seu coração será tocado, sua mente esclarecida e você vai sentir a presença aí onde você está. Aleluia! Se você está pelo YouTube, já envia o link para alguém que precisa ser abençoado. Qualquer pessoa que o Espírito trouxer na sua mente, já envia rapidamente para participar dessa conversa. O aplicativo da rádio em todos os lugares também que você nos ouve no Dial 91,9. Conosco o pastor Sérgio Aquino, que está à frente da nossa igreja videira em Rio Verde. Pastor Sérgio, uma alegria estarmos juntos aqui. Boa tarde. Olá, Guilherme, boa tarde. Muito prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Pastor Aloysio, boa tarde. Que alegria, pastor Jânio. Que bom participarmos aqui com vocês. Sinto muito honrado. Obrigado pelo convite. Alegria nossa, pastor Sérgio. Só para dizer, o pastor Aloysio, ele faz perguntas para os convidados e os nossos convidados precisam responder de pronto à luz da palavra de Deus. Bate pronto. Glória a Deus. Eu já vi que o pastor Jânio se empolgou quando eu contei aqui, né? Pastor Jânio Bernardes, o nosso pastor da igreja videira Anápolis. Bem-vindo, pastor. Boa tarde. Também é um grande privilégio estar aqui nessa tarde. Pessoas tão ilustres, né? Nosso pastor Aloysio. Sinto-me muito honrado. E quero dizer que é um privilégio além do esperado. Amém. Estamos aqui reunidos e apareceu a oportunidade e temos que dar graças a Deus por tudo, principalmente por estarmos aqui, né? Amém. Glória a Deus. Podemos praticar. É verdade. Eu já falei para o pastor Aloysio, repito aqui ao vivo, é um privilégio poder assentar pelo menos uma vez por semana com o pastor. Essa é uma conversa, pastor, que não é tempo jogado fora. A gente chama de jogar conversa fora, mas quando se fala de Deus, não tem desperdício de tempo, né, pastor? Conversar sobre o Senhor não tem limite. Não tem limite, porque eu conheci. A vida eterna é essa, que te conheço a ti como único Deus verdadeiro. Amém. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a vida eterna, e aqui você pode usar esse aspecto mesmo da vida sem fim, é conhecer a Deus. Você vai gastar a eternidade conhecendo a Deus. Não é maravilhoso isso? Glória a Deus. Então nós estamos conversando aqui, nós estamos arranhando a superfície, sabemos nada, mas Deus é bom, vai nos revelar muita coisa. Aleluia, eu já me empolgo aqui. Ouvinte, você tá igual eu? Então faça algo. Entra no Instagram do pastor Aloysio, já segue ele para você não perder nenhum programa. O Antônio da Silveira é quem marcou presença aqui, viu, pastor? Já iniciou aqui com tudo. E eu amo quando o ouvinte ele já começa amaciando o pastor. Ele já manda dizendo, meu pastor Aloysio, graça e paz, como sou feliz em andar junto com a palavra de Deus. Sempre fui um homem de fé, mesmo nos momentos mais difíceis. Nos últimos tempos, eu estou me sentindo vazio e sem uma perspectiva. A minha cabeça está cheia de problemas e às vezes me falta clareza para continuar. Como posso usar o Evangelho da Graça para melhorar a saúde mental? Olha aí, pastor. Essa é uma pergunta ótima, porque você só pode realmente ter saúde mental se você entender a graça de Deus. Por quê? O que aconteceu quando o homem caiu? Né? A Bíblia fala que Deus tinha dito para ele, olha, você não come porque no dia em que você comer, você morre. O homem então segue a sedução da serpente e come. Qual que é a primeira coisa que ele sente? Vergonha. Vergonha. O que é vergonha? É um sentimento de inadequação. É um sentimento de que eu sou um fracasso, ninguém sabe, mas vão descobrir a qualquer momento. Né? Eu não sou coisa alguma, eu não tenho valor nenhum. Quer dizer, você sabe, esses pensamentos estão por detrás dos maiores problemas psíquicos e emocionais. É a vergonha. E o que produziu essa vergonha? Né? Quando Deus
fala para o homem fala, eu estava nu, fiquei com medo e me escondi. Aí Deus fala, quem te fez saber que você estava nu? Eita. Ou seja, não foi Adão que percebeu a nudez, foi alguém que contou para ele. Alguém falou para ele, você está pelado, você é um tarado, um pervertido. Como é que você quer chegar diante de Deus desse jeito? Deus nunca vai te aceitar. Então, a vergonha é resultado do quê? Da condenação, do sentimento de condenação. Vê como as coisas vão caminhando? Aí a Bíblia fala que Adão ouve a voz de Deus e tem medo. Imediatamente. Ele se esconde. Então, vamos ser francos. Você tem medo. Adão não teve medo de conversar com a cobra. Eu sou uma cobra, falar comigo, eu caio para trás. Eu te garanto que eu morro na hora. Quer dizer, o cara não teve medo de conversar com a cobra, mas estava com medo de Deus. Medo de Deus. Aí você fala, mas medo de Deus, né? As pessoas têm medo de Deus. Esse é o medo básico. Ninguém fala Deus, fala morte. É o medo da morte. O medo da morte é o medo básico. Deus tinha dito o que para o homem? Não coma, porque no dia que você comer, você morre. Ele tinha acabado de comer, não morreu. Pelo menos não instantaneamente. Qual que é a conclusão que ele chegou? Quando ele me encontrar, eu vou morrer. Ele vai me matar, ele vai executar. Porque ele disse. E aí então ele passou agora a ter medo de Deus. Deus não é mais amigo dele. Deus não está mais do lado dele. Agora Deus está procurando ele para matá-lo. Olha como é que a vida dele virou um inferno. Um horror, não é? E o medo, em última análise, é o medo de Deus. Porque você eu tenho medo de morrer. Não, você não tem medo de morrer. Você tem medo do que vem depois da morte, que é encontrar-se com Deus, né? É o dia do julgamento, não é verdade? Todo medo, em última análise, é medo de morte. Você vê pessoas dizendo, não, eu tenho medo de voar de avião. Mas o que você tem medo de voar de avião? Você tem medo de quê? Medo é de ele não voar, né? Sei lá, posso ser abusado pelo comissário. Pode ter um arrastão lá em cima, levarem minha carteira. Então eu tenho medo do avião. É isso que eles têm medo? Não. Não, ele tem medo do avião cair. Ele tem medo de morrer. Esse é o medo também de andar de elevador. Todos os medos. A morte está lá no final, não é verdade? Então, veja, tudo isso aconteceu lá na queda. Sentimento de inadequação, vergonha, medo, não é? Condenação. Sentimento de reprovação. Né? Reprovação e o esconder-se, que é o que as pessoas fazem todo o tempo. Elas escondem, elas não podem mostrar o que sentem, não podem mostrar a verdade, elas têm que usar uma máscara feita de folhas de figueira o tempo inteiro. É que as pessoas aplicam o texto da Bíblia só para o sexo, né? Ele está tampando o sexo, mas nós tampamos tudo. E as pessoas vivem com máscaras, elas se escondem, tentam se esconder atrás de uma aparência. E tudo isso por quê? Porque Deus é o problema delas. Entende? Pelo menos é o que elas pensam. Mas quando a gente chega contando a respeito da graça de Deus, isso acaba. Por quê? A gente vai contar o quê para ela? Olha, Deus não é seu inimigo. Ele está do seu lado. Ele provou que te ama. Ele enviou o próprio filho, ele deu tudo que ele tinha para ter você de volta. Aleluia. Né? Ele é por você, ele joga no seu time, ele não debandou para o lado do adversário, não. Ele é do seu time, ele quer te abençoar. Quer dizer, quando a pessoa começa a entender a graça, ela vai se curando. Só a cura na graça. Né? Você chega e diz, você está perdoado, seu passado foi apagado. A pessoa diz, mas tudo apagado? Tudo. Está tudo cancelado, você está perdoado hoje. A pessoa já sente um alívio, entendeu? Quer dizer, você vai contando para ela a respeito da obra consumada, da graça de Deus, e o resultado disso, dessa compreensão, é cura. É cura. Agora, a gente vê aqui que o Antônio, ele escreveu algumas coisas aqui. Primeiro, ele escreveu que nos últimos tempos ele está se sentindo meio vazio e sem perspectiva. Vazio e sem perspectiva. Então, o que acontece com essa questão de sentir-se vazio é que nós somos muito focados no subjetivo, né? Na sensação. Então, se eu não estou sentindo, então aquilo não existe. Né? Eu preciso de sentir. Não, nós vivemos por fé, Antônio. Você não pode estar vazio, porque o Espírito Santo habita em você. Amém. Se você nasceu de novo, você não pode estar vazio. Né? Pelo contrário, você tem um rio de vida jorrando dentro de você. O que deve estar acontecendo com você, não sei qual é a sua idade, pelo que você escreveu aqui,
me parece que você é um jovenzinho, né, final de adolescência, é que você está diante de um dilema muito grande, né? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Que profissão que eu vou seguir? Caso ou não caso? Faz faculdade ou não faço? Então, é uma série de escolhas que produzem em você muita preocupação, muita angústia. Mas eu tenho uma boa notícia para você: vai dar tudo certo. Amém. Ouça o que eu estou te dizendo. Nós todos passamos por essa idade, sentimos essas coisas. Você não está sozinho e no final vai dar tudo certo para você, portas se abrirão, você vai estudar, você vai trabalhar, vai casar, vai ter filho, você vai experimentar o melhor dessa vida. Amém? E no final você pergunta como usar o evangelho da graça para ter uma melhor saúde mental. Então, eu acho que eu já expliquei, né? Eu falei isso para você. Mas para concluir esse tópico, eu só quero lembrar você de uma coisa. Não importa o que você esteja passando. Primeira coisa, lembra, eu sou filho, eu sou amado. Não importa o que esteja acontecendo. É uma tragédia, é uma luta muito grande. Não, eu sou filho, eu sou amado. Deus ouve a minha oração. Segundo, a promessa é: Deus vai fazer com que tudo coopere para o meu bem. Então agora eu não estou compreendendo o que está acontecendo. Mais tarde o quadro vai fazer sentido. Então eu vou aguardar no Senhor, vou esperar no Senhor, eu vou ter expectativas boas do futuro. Deus tem pensamentos bons a meu respeito e Ele vai fazer com que tudo que hoje parece negativo se torne lucro, vantagem para mim. Você vai sair do outro lado mais enriquecido e abençoado do que está agora. Aleluia. Amém, Antônio? Aleluia. Aí traz cura, não tem jeito. A palavra de Deus tira o peso, né, pastor? É o inverso do que o julgamento e a acusação. Só uma pergunta, eu quero completar o que o Antônio perguntou. Pastor, Deus nunca nos acusa. Deus nunca nos acusa, nunca. O Espírito Santo nunca te acusa. Se tem acusação, é do acusador. O acusador é o diabo. Amém. É o dragão, a antiga serpente que estava lá no Éden. É muito engraçado que lá em Apocalipse 12, o diabo é chamado de dragão. E depois na frente explica, antiga serpente. Né? Quer dizer, a antiga serpente lá de Gênesis, em Apocalipse virou um dragão. Então, se você acha que a luta de Adão foi grande, a sua é maior, porque você está brigando agora com um dragão. Ou seja, a serpente cresceu, comeu muito. Cresceu, tornou-se uma coisa monstruosa de grande. Então, hoje vivemos a época onde as pessoas mais se matam, onde as pessoas mais têm depressão, não é? Vivemos a época em que as pessoas vivem uma ansiedade crônica. Por quê? Porque o dragão, a antiga serpente, está acusando todo o tempo. E as pessoas, para se livrarem dessa acusação, elas não conhecem o evangelho. Então elas começam a lançar mão, né, pastor Sérgio, de narcóticos, por exemplo, né, de álcool, né, para tentar abafar aquela voz maligna dentro dele. Acho que é uma busca de uma fantasia, né, pastor? Vai atrás de uma substituição, uma fantasia fugindo da realidade. Então eu acho que você pode dar um exemplo para a gente melhor disso, porque você trabalha, pastor Sérgio Aquino, para quem não sabe, ele dirige a nossa casa de recuperação lá em Rio Verde já há 30 anos. 30 anos. Não são 2 dias, 30 anos. Então, centenas e centenas de pessoas já passaram por ali, experimentaram a graça de Deus. Então, pastor, o senhor começou falando aí de Adão, né? Inclusive que Adão, quando ele pecou, ele não queria a presença de Deus, ele estava com medo de Deus, fugindo de Deus. O Antônio pergunta aqui, ele fala, né? Na colocação que ele fala assim que ele não tem clareza. O não ter clareza, eu acho que é a ausência de Deus. Não perceber Deus, embora Deus, a última campanha agora de jejum, os últimos 21 dias, falamos da presença de Deus. Deus está presente em todos os lugares. Deus está até no inferno, Deus está. Mas a grande questão é perceber o Senhor. Porque às vezes as pessoas não percebem que o Senhor está conosco, está ali. E a falta de clareza é a falta de percepção que Deus está. E às vezes as pessoas, inclusive, não querem Deus por causa do medo, né? Da acusação, da condenação.
E aí eles fogem de Deus, estão fugindo de Deus, porque não tem clareza da graça, que é... Aí encontra um pregador que faz condenar também, Eita. aí complica demais. Aí a culpa aumenta, A né? culpa aumenta. Aí ele corre mais de Deus ainda. Pastor, mas a melhor sensação do mundo, do universo, é se sentir perdoado, né? Não tem nada melhor do que Nossa, isso. quando... Dívida paga. tudo pago. Nome limpo no Serasa, né? Não é bom isso? Pois é, nossa casa de recuperação começou quando eu fui para tratar da recuperação, em 1990, quando eu fui liberto, né? Quando eu entendi que eu era perdoado. Essa foi a mensagem que mudou minha vida, quando eu me senti perdoado. Eu falei, mas como assim? Eu fiz tanta coisa errada e agora eu estou perdoado? E aí foi quando eu me senti totalmente liberto, porque quando as pessoas estão no mundo das drogas, é impossível sair das drogas, pastor, se não for um milagre de Deus. Não existe tratamento, não existe medicação, não existe nada. Não tem ninguém. Nesses 30 anos que nós estamos trabalhando com recuperação de pessoas dependentes de droga, nunca encontrei uma pessoa que recuperou sem ter sido um milagre. São milagres. As pessoas fazem é como se fosse um paliativo. Às vezes as pessoas criam um mecanismo para não usar, mas ele está dependente, ele sente a necessidade, ele sente que ele está preso àquilo ali. Então, a libertação é totalmente curada, é como se nunca tivesse usado droga mais. A droga não tem mais poder sobre a vida de quem experimentou o milagre. E a gente experimenta o milagre, e o que a gente faz lá em Rio Verde é contar para as pessoas que tem um Deus que ama e que ele é perdoado. Amém. Então, a mensagem nossa é essa, a mensagem da graça. Que é graça. Sim. Perdoado de graça. De graça. Ele não tem que pagar o perdão. Não, inclusive, não merece. Acho que o dependente químico, ele chega na casa de recuperação pensando, meu Deus, eu estraguei com a minha vida, ele chega atrapalhei condenado. minha família. Ele chega condenado, porque ele já foi condenado pela sociedade, ele já foi condenado pela família, e ele é condenado por ele mesmo, né? Pelo diabo que acusa ele o tempo todo. Então ele se acha assim, completamente derrotado. E quando ele encontra a graça, quando ele entende, quando ele tem revelação da graça, nossa, é maravilhoso. Pois é, ele é de fato um completamente derrotado. Sim. Mas aí Deus vem para amá-lo. Deus vem justamente para o último. Ele não merece o perdão, né, pastor? Não merece, é ele que vai ter mais do que os outros. Pois é, ele vai ter mais graça do que aquele que acha que é bom. Onde abundou o pecado, então, superabundou a graça. Você é abençoado, você trabalha num lugar onde tem graça saindo pelas paredes, lá pelas janelas, né? Pastor, mas a recompensa de ver alguém que chega totalmente destruído. Muitos deles sem família, porque a família já desistiu. Casados, inclusive, separados, que a esposa não quer mais, não suporta. Uma derrota com os filhos, uma vergonha para a família. Então, eles chegam completamente destruídos. Aí, quando eles veem a possibilidade da restauração, da recuperação, e aí acontece coisas assim, milagres extraordinários. Porque a família que também já tinha abandonado começa a ver o resultado da mudança nos primeiros dias. E aí, quando há restauração, quando eles são curados, são libertos, e a família também é restaurada, e a gente está vendo isso acontecer, eu fico falando assim, quanto que custa isso? Quanto que vale isso? A gente é tão abençoado em ver isso, que eu falo que o preço que eu cobro é ver eles recuperados, né? Ver eles curados. E é tão gratificante vê-los curados, vê-los transformados, ver eles voltando para casa. Pastor, no dia de visita, quando os filhos vão lá vê-los e ver o pai assim curado, transformado, é algo assim emocionante demais, é algo gratificante demais. É maravilhoso. A graça de Deus é maravilhosa. A graça. Mas o Antônio, ele continua aqui, ele fala, né? Pastor, como é que a gente pode ensinar a palavra de Deus a alguém sem que ele perca o interesse sobre o assunto? Aí tá o desafio, né? As pessoas... Uma vez me perguntaram, pastor, como é que o jovem vai ouvir a palavra de Deus? Hoje em dia o mundo está muito atrativo. Então o que acontece é o seguinte, nós temos que seguir o exemplo sempre da palavra de Deus, o Senhor Jesus é o padrão para nós, de tudo, até de evangelista. Quando ele vai evangelizar a mulher samaritana, como é que ele começa a conversa com ela? Entendeu? Ele desperta a atenção dela, ele chega para ela e fala o quê? Me dá um copo d'água. De água para beber. Me dá um copo d'água. A mulher fica perplexa. Fala, como? Como que você, sendo judeu, homem, conversa comigo que sou mulher e samaritana? Aí o Senhor não entra na história dela. O Senhor diz, olha, se você soubesse quem é o que está te pedindo água, você que pediria para ele
e ele te daria água viva. Despertou o interesse dela? Nossa. Demais. Ela falou, mas peraí, Cadê essa o poço água? é fundo. O senhor não tem como tirar. Como é que é essa água? Aí o senhor também não preocupa em entrar em detalhes. O senhor diz, olha, quem beber dessa água, volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, essa água vai ser nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí ela fala o quê? Eu quero. Dá-me dessa água. Eu quero. Nós fizemos isso. Quer dizer, o Senhor estava falando que ele estava usando a situação do ambiente, ele estava aproveitando o que estava ao derredor para ensinar. E segundo, ele estava falando da sede, mas não a dele, a sede dela. Qual que era a sede dela? Aí, quando ela fala, Senhor, dá-me a água, o Senhor falou o que para ela? Vai lá e chama o seu marido. Mas o Senhor não falou isso para ninguém. Ninguém no Evangelho, chama seu pai, busca sua mãe. Não, ninguém. Ela é a única. Por que o Senhor falou isso? Era só para ver a resposta dela. Aí ela fala o quê? Não tem marido. Aí o Senhor elogia. A mulher é pecadora, imoral, vive uma vida errada, e o Senhor elogia. O Senhor fala muito bem, porque você já teve 5. E o que você tem agora, você está amaziada, não é seu marido. Olha que coisa Meu maravilhosa. Deus do céu. Aí na hora que ele faz isso, vamos ser francos, quem que não quer conversar mais? Rapaz, em 1 minuto o coração dela estava aberto, né, Não, pastor? não só aberto, mas super interessada. Sim. Pegando fogo. Entendeu? Super interessada. Aí ela pega e fala, Senhor, percebo que és profeta. E aí ela começa, aí entra a teologia. É sempre assim, né? O senhor sabe, nossos pais disseram que aqui é o lugar de adorar. Os judeus falam que tem que ir para Jerusalém. O que o senhor me diz? Você vê, ela muda de assunto. Ela já não está mais pensando na água. O Senhor quer dar uma água para ela. Ela é uma mulher sedenta. Por que ela tinha 6 maridos? Porque ela estava procurando encher a vida dela através de um homem, de um casamento. E o Senhor é o 7º homem a encontrá-la. 7 é o número perfeito. Agora ela vai ter satisfação, porque ela encontrou o Senhor. Não é? Mas aí ela resolve falar de teologia. Né? Mas o Senhor é tão gracioso. O Senhor fala, olha, Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então não é aqui, não é lá, não é acolá. É no espírito. Em verdade e em espírito. É. Aí ela diz, eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos ensinar a respeito de todas as coisas. Aí nesse momento você vê a graça do Senhor. Ele diz, eu sou. Ele se revela. Eu que falo contigo. Aí você vê, é uma conversa super interessante. Coloque-se no lugar dessa mulher. É muito interessante. O Senhor só desperta o interesse dela. Ela fica cada vez mais interessada em conversar, em saber mais, não é? Aí o Antônio perguntou como é que a gente pode fazer. Então estou te dando um exemplo. O exemplo é do próprio Senhor Jesus, não é? Agora você pode ser sábio. Você pode aproveitar da circunstância. Você está conversando com alguém que está doente, comece falando da cura, né? Você está conversando com alguém que tem uma profissão, comece falando da profissão dele, né? Se ele é um advogado, fala, olha, você sabe que Jesus também é advogado, né? Aleluia. Você vai despertar o interesse dele, né? Se você está num posto de gasolina, você fala, rapaz, tem um combustível mais poderoso do que esse que você usa. Pode despertar o interesse dele, não é verdade? Então, é preciso ter um pouco de criatividade e sensibilidade ao que você tem ao derredor. Sim. O que você tem para poder conversar, né? Então, nós estamos aqui na rádio. Rádio é um negócio fascinante. Por que é fascinante? Porque a gente fala para o nada. Para quem que você está falando? Pro microfone. Para nada. Está falando para o tempo. Entendeu? Mas você crê que alguém em algum lugar está te ouvindo. Verdade. Então a rádio é um exemplo perfeito de oração. É alguém que entra para o seu quarto, fecha a porta e fala no microfone. Ele tem certeza que tem alguém ouvindo o que ele está dizendo. Aleluia. Não é maravilhoso? Então qualquer coisa pode ser um começo de conversa, né? Então tudo pode ser muito interessante. Não tem que ser necessariamente teológico, né? Mas pode ser muito do nosso dia a dia, né? Eu acredito até que, pelo que o Antônio indagou aqui, como ensinar a palavra de Deus a um leigo sem que ele perca o interesse. Eu observei
nas palavras do pastor Luiz, que a partir da atitude ali da mulher samaritana, todo mundo tem o mesmo problema, todo mundo acha que não merece, todo mundo acha que Deus não vai se deter no caminho dele, não vai se interessar por ele, não vai ajudar. Mas a verdade é que em Romanos 2, verso 4, diz que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. É a bondade então, de Deus. ninguém merece nada. Não é né? a ira de Deus, não. O arrependimento verdadeiro vem quando você descobre o quanto ele te ama. Amém. O quanto ele te aceita. É tipo assim, primeiro ele te dá o presente, depois você arrepende. Então eu acredito que o que Jesus fez com a mulher de Samaria ali foi exatamente isso. Amém. E ele marcou um encontro com ela, né? Você sabe, ela ia tirar água todo dia. Todo dia. E ela ia meio-dia, né? Por que meio-dia? Porque Horário que ninguém ia. Porque ela não queria encontrar com as outras mulheres, porque elas fofocavam, né? Diziam, e lá vem aquela lá, safada, que rouba marido dos outros, né? Então ela se sentia excluída. Então ela ia meio-dia. Ela ia todo dia, né? Um belo dia o Senhor estava lá. Eu acho maravilhoso isso. Essa é a graça de Deus. O Senhor estava lá esperando com ela, o Senhor tinha um encontro com ela. Ela não sabia, mas Deus tinha um encontro com ela. E assim foi com todos nós, né? O Senhor é que nos achou. Não fomos nós que o achamos. Aleluia. Fomos nós que o encontramos. Ele nos encontrou. Pastor, eu já li essa passagem, mas ficou muito mais interessante com o senhor contando demais, aqui, né? viu? Contando a história? Ficou muito E melhor. a questão desse sétimo homem também, essa foi nova, não tinha percebido isso. Não. O sétimo homem foi Jesus, né? Ele agora é o sétimo, vai entrar na vida dela e vai resolver agora. Sim. Mas o evangelho é muito interessante, né? É fascinante a gente falar do evangelho. Ele está perguntando aqui, ele está falando aqui que como que vai ser? Se a pessoa vai perder a graça, vai perder o sabor, né? Não vai ter mais interesse pelo assunto. Mas o evangelho, quanto mais você vai falando do evangelho, o senhor falou, né? Que a vida eterna é essa. Conheçamos ao Senhor como o único Deus verdadeiro. Então a eternidade, vai ser conhecer Ele, sabe? Sem fim. Então, e cada dia vai ficando mais interessante. O evangelho é fascinante. Falar do evangelho é algo maravilhoso. Então eu vou dizer. E ele fala uma terceira pergunta aí, Guilherme. Ele não parou, ele perguntou tudo, inclusive dos apóstolos. Eu acho que aqui ele já está querendo colocar Paulo no balaio. Pastor. Os outros apóstolos tinham entendimento do poder da graça de Deus? Então, essa é uma pergunta maravilhosa também, porque ela nos dá ocasião para falar de um fato histórico extraordinário. Milhões de cristãos foram martirizados. Naquela época, nos dias dos apóstolos. Então, essas pessoas, elas morreram por causa de quê? Morreram por causa dos mandamentos de Moisés? Eu creio muito em não roubar, não matar, não adulterar, eu morro por isso. Alguém morre por isso? Não. Ninguém morre por isso. Essas pessoas viram algo. Que era algo que elas julgavam que era maior até do que a vida delas. Meu Deus. Quer dizer, até a vida delas ficou menor diante disso. O que é que elas viram? Elas viram o que muitos da igreja hoje não veem. Elas viram o amor de Deus. Amém. Elas viram o amor de Cristo, elas viram a graça. Por isso estavam dispostas a morrer, a serem martirizadas, e foram. Não é? Algumas, obviamente, foram presas, mas a história conta que outras poderiam fugir, mas não fugiam. Pedro, inclusive, né? Tinha a oportunidade de fugir e voltou, né? Entendeu? Então, por que disso? Elas viram algo, irmãos, e que a igreja hoje precisa ver a mesma coisa. É o favor imerecido, é o amor que está além de toda explicação, é conhecer a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do amor de Deus, o Deus que nos amou de tal maneira. Aleluia. Então, aqueles irmãos nos dias dos apóstolos compreenderam isso e por isso estavam prontos para o martírio. Essa é a explicação. Ninguém morre por doutrina, amigo. Ninguém morre por estrutura de igreja, visão de igreja. Não, tem uma visão agora, eu sigo a visão, eu sou da visão. Entendeu? Ninguém morre por causa de célula, ninguém morre por causa de estrutura nenhuma. Eu, pelo menos, não morro por causa disso. Não é? Mas quando você vê o amor de Deus, aí as coisas mudam. Você já teve uma experiência com o amor de Deus? Essa é uma pergunta que eu te faço. Muitos já foram até salvos, eles já compreenderam a salvação, mas nunca tiveram uma experiência de filho que é amado.
de filho amado. Isso é uma experiência, isso muda a sua história, isso muda a sua vida. Aleluia. Ouça o que eu estou te dizendo. Pastor, é até interessante que, até relacionado ao perdão, se a pessoa não teve uma experiência com o amor de Deus, ele vai se sentir só um rebelde perdoado, não é verdade? Verdade. Então o amor de Deus vem de fato preencher essa lacuna e gerar uma proposta íntegra de continuidade, de permanecer, porque agora ele tem algo bem mais palpável, né? Porque alguém, real, né? Sólido. A pessoa mais importante, né? Mais interessante, mais fascinante, demonstrou amor dando a própria vida, né? Deus Isso é só uma prova o revelação, seu né? próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores, inimigos de Deus. Paulo diz, olha, pode até ser que por um amigo alguém se disponha a morrer, mas Deus enviou o seu filho para morrer por inimigos. Meu Deus. Inimigos, Sérgio Aquino. Pensa naquele cara caluniador que está falando mal de você, da sua família. Eita. Você entregaria o seu filho para salvar esse cara? Mas Deus fez. O que você vê no mundo hoje? É só gente caluniando Deus, blasfemando contra Deus e contra Cristo. E mesmo assim o Senhor continua amando. Glória a Deus. E esse amor precisa ser sentido, né, pastor? A pessoa precisa sentir isso. É algo que a gente sente. É uma experiência. Não é uma coisa que eu vou ensinar para a pessoa, não vai aprender esse amor Não. porque eu estou falando. Não pode ser só assim. A pessoa tem que experimentar Tem que isso, experimentar. Tem que ter um momento em que ela tem os olhos abertos e ela é cheia. Paulo diz que quando isso acontece, você é tomado de toda a plenitude de Deus. Amém. Pastor, Efésios. Jesus, ele provou isso ali logo com Judas, porque ele não tinha medo da traição, ele tinha medo de perder o irmão. Essa é a graça, Tamanho o amor, né? a bondade de Deus. Eu quero dizer que enquanto eu ouço, o coração ferve. É uma coisa engraçada, pastor. Acho que quem está do outro lado sente o mesmo, se transborda, né? Você vai falar, rapaz, é isso. É um motivo para viver e para morrer. É um motivo pelo Aleluia. qual viver. Glória Aleluia. a Deus. Só vou citar aqui que o senhor estava respondendo sobre a riqueza da palavra, o pastor Sérgio Aquino comentou. Eu me lembro uma vez que o pastor Luiz falando de como Cristo se revela ao longo da história. Aí o pastor lhes disse assim, ó, a vara de Arão que floresceu é Cristo. Eu falei, não pode ser. Aí o pastor começa a descrever a profecia, que é o madeiro ainda que cortado ao cheiro das águas brotará. Eu falei, meu Deus, é Jesus no Velho Testamento, olha que loucura. A Bíblia tem coisas escondidas, pastor. É verdade. E Riquezas. o senhor estuda todas. Riquezas É um escondidas, tesouro inesgotável, ocultas, né? Quanto mais você cava, mais você encontra, mais você fica maravilhado, mais você quer, mais você tem fome, mais sede você tem. Quanto mais você vai descobrindo, né? Descobrindo a palavra, descobrindo essas verdades, é fascinante demais, né? verdade. É uma grande aventura, é uma grande caminhada a vida cristã. Glória a Deus. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo na Escola da Graça Cast aqui. Pastor Luiz, na volta, ele vai responder um áudio de um ouvinte, a Raquel. A Raquel está falando sobre a perseguição dos judeus. Vamos entender então com o pastor Luiz como que funciona isso. E ela até diz sobre essa fuga histórica e retorno à Terra Prometida. Qual parte nós estamos de tudo isso? Rápido intervalo, pastor Luiz já volta para responder o áudio do nosso ouvinte. Não sai daí. De volta com a Escola da Graça Cast, nosso encontro semanal com o pastor Aloísio, e eu já tenho aqui um áudio de uma ouvinte, a Raquel, que está colocando aqui uma pergunta sobre o povo judeu. Então nós vamos ouvir o áudio, o pastor já comenta na sequência. Lembrando que você pode enviar áudios também, seja no direct do pastor, aqui no WhatsApp da Rádio Vinha FM ou pelo YouTube. Sinta-se à vontade para nos enviar a sua pergunta. Vamos ouvir. Graça e a paz, pastor. O que o povo judeu tinha de diferente, pastor? E por que eles foram tão perseguidos de morte? É inveja do povo judeu? Existe algo além do natural que acontece até os dias de hoje? Com certeza, não é natural. E você tem que olhar a história desde o começo. Você vai ver que o diabo, ele... Como é que começa a história, né? Vamos contar a história do começo. Como começa a história? O homem cai no pecado. Quando o homem cai no pecado, lá no Éden, o que Deus faz? Deus então diz para a serpente. O que ele diz para a serpente? Olha, a mulher vai ter um filho. Esse filho, você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Então, Deus falou para a serpente, a mulher vai ter um filho. O que acontece?
Satanás não sabia que ia demorar muito. Aí a mulher teve um filho, Caim. Satanás entra nele. Tem outro, Abel. Abel era justo. Satanás pensou o quê? Deve ser esse. Então o que ele fez? Vou matá-lo. Porque o diabo queria impedir o quê? O cumprimento da profecia. Né? Depois você vai ver que cria-se duas linhagens na terra. Filhos de Deus e filhos dos homens. O que o diabo faz? Mistura. Porque agora não tem jeito do Messias vir. Mas sobrou Noé. Né? Deus começa de novo com Noé. Dali Deus chama Abraão. Quando Deus chama Abraão, Satanás está vendo. Deus diz o quê? Olha, na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Satanás entendeu. A mulher vai ter o filho. Só que Sara era o quê? Estéril, porque o diabo quer impedir o plano de Deus de cumprir. Ou então, se eu não puder impedir, eu vou colocar Sara no harém do faraó, né? No harém do Abimeleque, porque aí vai ser filho de outro. É o diabo tentando impedir. Depois você vai ver que Abraão tem o seu filho Isaac. Isaac, né? Você conhece a história. Teve seus 2 filhos, Jacó e Esaú. Depois as 12 tribos vieram. Eles vão para o Egito. Lá no Egito aparece um faraó que resolve fazer o quê? Matar o povo de Israel. Por quê que ele queria matar? Eram escravos. Você não mata escravo. Escravo vale dinheiro. Entendeu? Era um produto. Agora imagina, você tem lá 10 escravos, você não quer que esses escravos procriem? Tem que procriar, porque os filhos serão escravos também. Mas aquele faraó não está interessado em dinheiro. Ele quer matar o povo. Por quê? Porque ele sabe que agora vai ser da descendência de Abraão. Porque de Abraão vai vir um. Então, ele tem que perseguir o povo de Israel. Não é? Depois você vai ver, vai acontecer novamente, com Nabucodonosor, o povo vai ser disperso. Jerusalém é destruída. Depois, nos dias de Ester, né? Um cara se levanta, um cara chamado Amã, ele marca um dia onde ele consegue fazer o rei promulgar uma lei autorizando as pessoas a matarem o judeu que fosse seu vizinho. Olha que coisa mais louca. Meu Deus. Quer dizer, tem um dia, o dia 13 do 12º mês, por isso que o dia 13 virou um negócio tido como do diabo, né? No dia 13 do 12º mês, a lei tinha sido promulgada. Se você tem um vizinho judeu, você pode matar ele. Sem processo para você. Quer dizer, esse cara queria eliminar uma nação. Eliminar uma nação. Quando Jesus vem, o que Herodes faz? Mata as crianças. Quer matar as crianças. No ano 70, os romanos vêm, destroem Jerusalém. Então, o diabo não conseguiu impedir Jesus de vir. Então, vamos falar até aqui. Jesus veio. Ele tenta matar Jesus, só que a morte do Senhor foi justamente a nossa salvação, não é? E Jesus então faz uma promessa, ele fala, eu vou voltar. Entendeu? Mas para quem que ele vai voltar? Ele vai voltar para nós e para os judeus. Então Deus hoje tem 2 povos na terra, ele tem a igreja e tem os judeus. A igreja são os salvos. Os judeus, eles são apenas descendência de Abraão. Para ser salvo tem que crer em Jesus. Mas eles são povo de Deus. E qual é a profecia? Jesus disse o quê? Do mesmo jeito que você está me vendo subindo, vai descer. Qual foi o lugar que ele subiu? Monte das Oliveiras. Vai voltar aonde? Monte das Oliveiras aonde, hein? Jerusalém. Aí eu te pergunto, se Jerusalém não existir, ele volta? O que o diabo tentou fazer nesses últimos 2000 anos? Destruir Jerusalém pelo menos 5 vezes. Entendeu? Por quê? Se não tem Jerusalém, não tem profecia. Não é verdade? Sim. Mas ele vai voltar para os judeus. A lógica é a mesma. Se não tiver judeu por aqui, e se eu conseguir eliminar todos, para quem que ele vai voltar? Ele não pode voltar, porque a profecia não se cumpre. Então toda a luta dele é contra Cristo. Os judeus, infelizmente, estão no meio do caminho. Até o cemitério construído lá tem alguma coisa a ver com a volta de Jesus? No Monte das Então, Oliveiras? os muçulmanos fizeram um cemitério na frente do Monte das Oliveiras, de frente da Porta Dourada, que vai ser a porta que o rei vai entrar. Porque eles acreditam que Jesus não pode tocar em coisa imunda, né? E a morte é imunda. Mas ele é a ressurreição e a vida, não é?
Então ele não pode ser contaminado mais com a morte. Pelo contrário, onde ele chega, a morte é que tem que sair, né? Essas coisas de fato existem. Então veja, a perseguição é grande contra o judeu e não passou. Você pensa que essa perseguição contra os judeus foi só na Segunda Guerra Mundial? Não, você vê hoje, nessa guerra lá em Israel, você vê, eles foram atacados covardemente, entende? Aqueles caras entraram, abusaram, queimaram, sequestraram, e Israel atacou para trazer de volta isso, os seus reféns. Mas eu pergunto a você, na mídia, no mundo inteiro, Israel é o perseguidor, Israel é o opressor, entendeu? Então você tem que ficar do lado dos terroristas tadinhos, porque eles são vítimas. Isso é espiritual, isso é demoníaco. Sim. Então, o que nós estamos vendo hoje, eu acabei de te contar, tem uma história longa, que vem lá do Éden, entende? Mas que está perto da consumação, está perto do final da história chegar. Estamos às portas. Eu não falo isso para fazer média, mas olha, os sinais dos tempos estão aí. Se você prestar atenção, você vai ver, vivemos tempos problemáticos, tempos proféticos. Estamos às portas. Pastor, falando de religião, não há essa perseguição com nenhuma religião, né? A única perseguição é o povo de Deus. É para os judeus, é para os cristãos. Exatamente. A perseguição é em cima de nós. Não há perseguição em cima de espírita, de budista, não há perseguição em cima dos muçulmanos. Há uma religiosa, né? Não há. Mas em cima do povo de Deus há uma perseguição desde do começo da história. A perseguição sempre... E se você for ler lá em Apocalipse, esse é um versículo muito mal interpretado. Os legalistas adoram usar esse versículo. Mas lá diz o seguinte, Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão. Lembra que eu falei que o dragão é a antiga serpente? Virou a dragão. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem é a descendência? Aí o texto diz: os que guardam os mandamentos de Deus e os que têm o testemunho de Jesus. Então, quem vai ser perseguido naquele dia? Primeiro, os que guardam os mandamentos de Deus. Esses não são crentes, são judeus. E o outro perseguido? Os que creem no testemunho de Jesus. Onde está esse, pastor? Apocalipse 12:17. Mas o que acontece? As pessoas leem esse versículo e falam: olha aí, pastor Luiz fala que não pode guardar a lei, mas aqui está escrito, ó, nós temos que guardar os mandamentos e o testemunho de Jesus. Não está falando de um povo, está falando de dois. Esses dois povos são visíveis hoje, perceptíveis, entendeu? Os que guardam os mandamentos são os judeus, mas os que guardam o testemunho somos nós. E esses dois serão perseguidos pelo dragão. O dragão vai perseguir. Deus do céu. Pastor, nós estamos refazendo um seminário aqui com o pastor Luiz, não é verdade? Que maravilha! Né? Deixa eu fazer uma pergunta então, pastor, aproveitando que nós estamos falando de algo que deixa a gente tão animado, né? A vinda de Jesus, eu acho que é o assunto que finaliza qualquer conversa, né? A gente fica até de madrugada. Por acaso, pastor, os judeus estando ali, né, como eles estão hoje, Jesus, ele vai reunir Ismael e Isaac, porque o acordo que desencadeou essa guerra que nós estamos vendo hoje chamava-se Acordo de Abraão, que os Emirados Árabes estavam fazendo com Israel, e aí o Oriente odiou, falou: não, peraí, você está fazendo paz com Israel? E foi quando se iniciou o ataque do Hamas ali em outubro. Então a gente percebe que existe uma tentativa do diabo de não trazer conciliação entre Ismael e Isaac. Claro que não há, porque é uma religião contra Deus. É isso que tem que ficar claro. Todo esse atentado, ele veio porque Israel estava, de maneira secreta, tentando fazer um acordo com a Arábia Saudita, que é o centro religioso muçulmano. Então, quando eles ficaram sabendo disso, então atacaram imediatamente para impedir que isso acontecesse. Mas a Bíblia fala o quê? Quando tiverem dizendo paz, então haverá repentina destruição. Paz aonde? Não é a paz mundial, não. É a paz lá em Israel. É a paz entre judeus e muçulmanos. Quando conseguirem, ou a pessoa que conseguir fazer isso, presta atenção nela, né? A Bíblia chama ela de anticristo.
Então haverá repentina destruição. Enquanto isso, não haverá paz. Vai continuar tendo guerra e rumores de guerra. Pastor, a questão das nações, das 10 nações que se vão voltar contra Israel, primeiro, a pergunta, o senhor acha que é literal? Eu acho que é literal e acho que são as nações que estão ao derredor de Israel. Parece que está formando essas 10 nações. Essas agora, nações já estão lá, todas elas fazem parte do mundo árabe muçulmano. E elas têm organização entre elas, entendeu? Todas elas. Então, se você for pegar o mapa e você contar os países muçulmanos que cercam Israel, são 10. São 10. O senhor acha que essa guerra E essa agora... profecia de Ezequiel 37 menciona o nome. Essa guerra, ela vai ter que acontecer porque o nome do Irã, lá na Bíblia, em Ezequiel, é Elão. Você pode depois ler na sua Bíblia, você que está assistindo. Elão é Irã em hebraico. Entendeu? E lá fala da guerra e da participação de Elão. Então, esses povos vão se reunir ainda. Entende? Mas isso vai se chamar Armagedon. Vai ficar para outro dia. Meu Deus. Talvez nós nem terminemos aqui o podcast, pastor. Aleluia. Aleluia. Maranata. Bom, vamos ler então a notícia, o terceiro bloco da Perspectiva da Graça. O pastor Luiz comenta, põe na tela para nós a notícia. Pastor é preso acusado de forçar conversões na Índia. Olha só, o pastor Rishi e sua esposa foram presos no distrito de Azamgarh, no estado de Uttar Pradesh, na Índia. Semana passada, o casal foi acusado falsamente de forçar conversões em massa dos vizinhos que são hindus. A detenção aconteceu logo após a comemoração do aniversário da filha adotiva do casal de pastores. Na hora da festa, a polícia cercou a casa do pastor quando o evento acabou. Os cristãos foram presos acusados de violar a lei anticonversão do Estado. E aí a notícia segue dizendo que é comum esse tipo de denúncia, né? E inclusive assim, coloca aqui que o pastor ele nega, ele fala, não forcei a conversão de ninguém, todo mundo que está aqui veio espontaneamente. O senhor inclusive já esteve no local de cristianismo perseguido, né, pastor? O senhor pode dizer, é real essa notícia? Realmente acontece? Olha, existem leis que proíbem conversão. Isso é particularmente verdadeiro nos países muçulmanos. Converter é crime. Você não pode pregar para alguém se converter. Então, nos países muçulmanos não há liberdade religiosa de forma alguma, muito menos para cristãos. Então, eles toleram, existem igrejas, né? Nós temos igrejas nesses lugares, eles toleram, você só pode pregar dentro do prédio, não pode pregar fora. Você pode convidar pessoas a participar do culto, mas essa pessoa, se ela se converter, ela está cometendo um crime. E ela é passível de pena de morte. Meu Deus. Por causa disso. Então, é uma situação extremamente difícil. E isso acontece nos países muçulmanos, mas também acontece em muitos lugares da Índia. A Índia é um país livre, é uma democracia, mas hoje existe, que a gente tem um movimento de direita no mundo inteiro, né? Na Índia também. E o movimento de direita, ele procura estabelecer o quê? Valores conservadores. No caso da Índia, o conservadorismo é manter a religião hinduísta, com todas as suas práticas. Então, eles são contra toda a religião que eles chamam de ocidental, que não é deles. Entendeu? Então, você vê que essa coisa de ser conservadores depende do lugar onde você está. Né? Isso pode ser a favor ou contra Deus. Né? Nunca pensa que a coisa é boa em todo lugar. Então, hoje, o primeiro-ministro lá, ele é conservador, ele é pró-Índia, então tudo é costume, tudo é do jeito, né, que é da Índia. Né? No Brasil, o movimento tudo é afro, né? Tudo tem que ser de acordo com os indígenas, os africanos que vieram, que supostamente isso é o Brasil. Então, o cristianismo é uma coisa estranha, fora, não é verdade? Em todo lugar é perseguido. Então, na Índia também existe perseguição contra os cristãos. Mas, como é um país democrático, o governo procura impedir isso. Mas nos países muçulmanos, o governo faz vista grossa. Pastor Luiz, Deixa acontecer. Queria fazer uma pergunta, porque agora realmente
a dúvida floresceu na minha mente. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas que estão debaixo dessas leis, às vezes nem votaram desses políticos. E aí, a salvação é só pela pregação da fé. Essas pessoas não têm a oportunidade de conhecer Jesus. Nesse caso, elas terão a oportunidade no milênio. Como é que fica a situação dessas pessoas que foram impedidas por causa de leis Olha, em seus países? Ninguém pode impedir Deus de agir, né? Como diz a Bíblia, agindo o Senhor, quem poderá resistir à mão do Senhor? Glória a Deus. Então, tem um pastor conhecido meu, eu não vou mencionar aqui detalhes de onde ele está num país muçulmano, e onde tem pouquíssimos cristãos. É um país de milhões de habitantes que tem assim 2-3 mil cristãos. E ele se converteu na faculdade. Ele com mais 2 ou 3 amigos, eles começaram a ler a Bíblia para conhecer história. E eles se converteram. E aí, lá nesse país, você não tem acesso nem a sites cristãos, literatura, nada. E eles então foram orar e buscar o Senhor, e no final eles conseguiram a ajuda de uma missão, e ele se tornou pastor e começou uma igreja. Foram perseguidos de toda maneira. Hoje ele conseguiu o direito de reunir a igreja. A igreja dele já tem mais de 1.000 membros. Mas a maior parte das pessoas que se converteram, elas se converteram porque sonharam com Jesus. Olha só. Então ele conta algo muito interessante. Ele diz o seguinte, que no apartamento onde ele mora, ele teve que transformar uma banheira do banheiro dele em batistério. Porque ele disse que frequentemente, na hora que o sol se põe, né, fica escuro, pessoas batem na porta e dizem para ele: olha, Jesus me apareceu em sonho e disse para eu vir aqui, que você vai me batizar. Olha que coisa impressionante. Meu Deus. E aí ele fala: não, nós temos um curso de batismo, tem que fazer um curso e tal. E ele disse, as pessoas dizem: não vou fazer nada. Jesus disse para eu batizar, eu vou obedecer o que ele falou. E aí ele entra para o quarto e batiza a pessoa. Glória a Deus. Nesses lugares não tem essa coisa de convertir, mas não estou muito firme. Lá não tem isso. Se você converteu, você está se candidatando a morrer. Então não tem retrocesso, não tem volta, não tem consolidação. Quem creu, creu. Então, o que eu quero te dizer com isso? Que Deus respeita a sinceridade em qualquer lugar. Qualquer homem, em qualquer lugar, que sinceramente clamar a Deus e dissesse: Deus, eu quero te conhecer, quero conhecer a verdade, o Senhor vai mandar alguém mostrar para ele. Se não mandar alguém, o próprio Jesus vai aparecer para ele. Aleluia. Esse testemunho que eu estou contando é de milhares, né? Não são coisas que eu estou inventando. De fato, tem acontecido nesse ambiente, onde não há liberdade de pregação do Evangelho. Mas muitas iniciativas têm acontecido. Então, uma coisa que tem acontecido hoje, tem um pastor muito amigo meu no Egito, pastor Samé, ele conseguiu criar um canal de televisão via satélite que pode ser captado em qualquer país do Oriente. E ele transmite em árabe o Evangelho. Ele prega o Evangelho. Não tem como impedirem o sinal. Aleluia. Entendeu? Então, ele está pregando. Pessoas têm a oportunidade de ouvir. Deus não é injusto, né? Se a pessoa for sincera, ela vai ter oportunidade. Aleluia. Pastor, a Rádio Vim, inclusive, recebeu uma vez um homem que foi um dos resgatados da Coreia do Norte pelo governo americano. Mas ele é sul-coreano e americano também. Tem ali a nacionalidade americana. E na época, não me lembro se era Barack Obama, eu sei que alguém negociou pela vida dele e fez a troca. E ele estava viajando o mundo pregando a palavra. E ele disse que a iniciativa da Coreia do Sul é enviar um sinal de rádio para a Coreia do Norte, pregando a palavra, para que os norte-coreanos tenham acesso a essa frequência e recebam o Senhor Jesus. Sim, as igrejas na Coreia do Sul são muito atuantes, elas têm uma visão missionária extraordinária, né? Eu estive lá no Paquistão, nós temos igreja no Paquistão, mas os coreanos têm muitas igrejas lá. Aleluia. Missionários coreanos em toda banda no Paquistão. E eles vão dispostos a morrer se for preciso, né?
E é muito engraçado, porque eles são orientais, né? Então eles destacam na multidão. Então qualquer um percebe que é coreano. E nós no prédio lá ainda não temos o prédio pronto, né? Então a gente faz o batismo no prédio da igreja dos coreanos. E eles estão ganhando. Paquistaneses. Aleluia. Que se multipliquem os brasileiros que viajam pregando a palavra, Amém. né, pastor? Amém. Que o Senhor chame muitos para pregar. Que o evangelho chegue aos lugares mais remotos. Que o sacrifício não seja em vão. Amém. Que aquela profecia. obra extraordinária de Cristo não seja em vão. A profecia também, que a palavra vai ser pregada em todo o mundo, né? Isso. Aí Está Jesus sendo, voltará, né? Está sendo, na Está verdade. sendo, né? Está sendo pregada, de uma forma ou de outra, ou pessoalmente, ou via satélite, ou pela internet. Hoje o que não falta são meios disso acontecer. E agora, com essa inteligência artificial que vai traduzir simultaneamente aquilo que a gente fala, então podcasts como esse que nós estamos aqui fazendo vão poder ser transmitidos numa infinidade de idiomas, né? E pessoas vão poder nos ouvir nos lugares mais remotos desse planeta, graças à tecnologia. Então você nem vai ter que aprender a falar. Aleluia. Até o timbre de voz a inteligência artificial copia e traduz, né, pastor? Faz tudo igual, impressionante. Ainda não é algo ainda comercial ainda. Quando se tornar comercial, que a gente puder contratar esse serviço, nós vamos contratar, pode ter certeza. Aleluia. Glória a Deus. Vamos então caminhar para o último bloco do programa de hoje, Escola da Graça Cast. Isso tem graça. Tem um irmãozinho que mandou aqui uma participação denunciando outro irmão que falou um argumento sobre dinheiro. Vamos ver. Está dizendo que o dinheiro aí é mais importante que a igreja. Vamos entender. Roda a vinheta. Pastora Luiz, a participação diz o seguinte: o irmão que acreditava que o dinheiro era mais importante que a igreja. Ó, pastor, conheci um irmão que dizia para todo mundo: dinheiro é a coisa mais importante, porque sem ele a igreja não existiria. E ele enfatiza que os recursos financeiros são essenciais para manter o funcionamento da comunidade, incluindo despesas básicas, projetos de evangelização, auxílios necessitados, e ele contava isso para todos. Esse irmão tá certo, pastor? Ou essa visão não tem nada a ver com o que nós cremos quanto ao dízimo? Então, ele é preciso separar aqui as afirmações dele, né? Então, a primeira afirmação que ele faz é que a igreja não existiria sem dinheiro. Essa é uma afirmação muito forte, mas falsa. É falsa. Por quê? Porque o que é igreja? Né? Jesus disse que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria presente. Então, nós estamos aqui como 4, nós somos igreja. Entende? Se não tivesse nenhuma igreja em Goiânia, a gente poderia marcar reuniões aqui toda quarta-feira e dizer que nós somos igreja. E não iríamos gastar um centavo. Não há necessidade de dinheiro nenhum. Entende? Alguém fala, mas nem um copo d'água, nada. A igreja pode existir só conosco, só com a unção do Espírito. Agora, com o passar dos anos, a igreja tornou-se uma instituição. Aí instituições precisam de dinheiro. Instituições não existem realmente sem dinheiro. Mas não confunda igreja com instituição. A igreja existe independente. Por isso que você tem em países perseguidos como a China, você tem a igreja subterrânea, que ela não pode ter nada. Ela não tem nada. Entende? Às vezes não tem a cadeira para sentar. Reúne-se um círculo sentado no chão, nos lugares escondidos da cidade, sem dinheiro nenhum. Não é? Mas a igreja, eu diria até que essa é a verdadeira igreja. Agora, nós somos uma grande comunidade, as igrejas, elas se organizam, é muito melhor você ter um prédio do que alugar um prédio, e que esse prédio tenha um ar-condicionado, melhor ainda, se tiver uma cadeira almofadada, melhor ainda, mas aí você vai precisar de pagar energia elétrica, você vai precisar de pagar um zelador para limpar o chão, há uma série de despesas. Então, nesse sentido, quando a comunidade se torna assim tão sofisticada, aí há necessidade da contribuição. E, obviamente, existe também o lado das pessoas que vão se dedicar à pregação do evangelho. Então, se tem pessoas que estão se dedicando integralmente, né, dedicação exclusiva
para pregar e pastorear os irmãos, as ovelhas, é justo que eles recebam um salário. E esse salário vai vir de onde? Da contribuição dos irmãos. Essa contribuição não pode ser compulsória, Deus não aceita. Deus não aceita coisas compulsórias. Tem que ser fruto de um coração aberto, né? Que tem boa vontade e que faça com alegria. Então, aqueles que creem, que amam a sua comunidade e querem vê-la crescendo e florescendo, certamente vão contribuir. Muito bem, mas aí fica o outro aspecto. Precisa de ser dízimo. Né? O dízimo, ele é colocado como um parâmetro na palavra de Deus. Então eu digo que o dízimo, ele não é o ponto final, ele é o ponto de partida. Pastor, eu quero ofertar, quanto que eu dou? Comece com o dízimo. Comece com o dízimo. Né? É um ponto de partida, excelente ponto de partida. Mas faça somente se o seu coração for movido. Não faça barganha com Deus. Não queira trocar a bênção por dinheiro. Eu vou dar o dinheiro aqui e Deus me dá a bênção lá. Não, não, não. Receba a bênção de graça, sem merecer. Aí depois, se o seu coração se encher de ternura, de amor e gratidão, traga um presente para ele. Traga uma oferta para os irmãos, mas faça isso espontaneamente. Aí sim, você vai ver bênção multiplicada e colheita abundante na sua vida. Aleluia! Amém. Pastor, tem que respeitar. Esse episódio de hoje tá bom demais. Aleluia. Teve uma parte que o senhor disse aí, a descrição do povo de Deus e a perseguição de Satanás. Nós precisamos reservar esse trecho aí. Dar uma pregação em um livro, pastor. O aspecto do diabo tentando impedir a profecia lá do Éden. É verdade, é verdade. A história da igreja, né? A história da igreja, até os dias de hoje. E olha que a pergunta era só sobre o povo judeu, o pastor te extraiu assim, do início ao final. Glória a Deus. Nós estamos caminhando para o final. Deixa eu agradecer os nossos pastores que estiveram hoje com o pastor Luiz e com certeza enriqueceram ainda mais esse momento nosso. Pastor Sérgio Aquino, da Igreja Videira de Rio Verde. Pastor Sérgio, muito obrigado. Volte mais vezes para nós continuarmos pregando o Evangelho da Graça. Um abraço, pastor. Um abraço, obrigado a todos que nos ouviram, a pastora Luiz, a você, Guilherme, pastor Jairo. Obrigado por esse privilégio de estar aqui com vocês. Na verdade, quem ganha somos nós, né? De participarmos de uma mesa tão rica, assim, de assuntos tão significantes, né? Tão importantes. Saímos daqui muito abençoados, viu? Aleluia. Obrigado. Obrigado, pastor Sérgio. Pastor Jânio Bernardes, diretamente de Anápolis, Goiás. Pastor Jânio, que alegria podemos estar juntos aqui nessa 1 hora. Um forte abraço e até a próxima, pastor. Alegria toda minha. Saí muito edificado. Uma presença muito edificante aqui do nosso pastor Luiz. Obrigado, Jânio. Pastor Sérgio Aquino, você, Guilherme, são uma bênção, né? Um comunicador que essa rádio precisava. Amém. Realmente, privilégio. Sabendo conduzir com excelência, né? Tudo que a Vinha FM pode oferecer. Amém. Senti muito edificado. Eu segui, viu, pastor Jânio, um conselho do pastor Aloísio. O pastor Aloísio me abraçou no início da minha carreira de comunicação e falou, parabéns, viu? Continua sendo cheio do Espírito. Então eu tenho feito. Olha o que Deus fez da minha vida. Vai fazer mais ainda. Amém. Obrigado, viu, pastor Jânio? Parabéns, meu irmão. Amém. Amém. Continue te iluminando. Amém. Pastor Aloísio, nunca é demais dizer que semana que vem nós já estamos aguardando o nosso encontro. Nós não abrimos mão de semanalmente sentar-se à mesa para falar dele. Amém. O único que é digno. Obrigado, viu, pastor? Olha, nós hoje pulamos aqui um tópico involuntariamente, acho que a gente falou muita coisa, né? Mas a gente poderia voltar nele na semana que vem, então anota aí para a gente voltar, que é a pergunta que foi feita aqui a respeito de Tiago. É verdade. Que disse que a fé sem obras é morta. É mesmo. Então eu faço questão de responder essa pergunta no nosso próximo podcast. Então anota lá para eu não esquecer. Eu já marquei, semana que vem é quarta-feira, o pastor já começa respondendo o nosso ouvinte sobre Tiago. A fé sem obras é morta. Vamos fazer uma coisa, pastor? Sim. Vamos pedir para que todos que acompanham o podcast respondam. Isso. Vamos julgar algumas respostas? Vamos, isso é interessante, hein? Então, ó, pastora Luiz ao vivo te desafiou, hein? Manda pra gente aqui do nosso WhatsApp. A fé sem obras é morta. Olha, para ficar o desafio mais interessante ainda, pastor. Vamos falar 2 referências para as pessoas compararem.
Então, elas vão ler Tiago 2:24. Tiago 2:24. E depois elas vão ler Romanos 3:28. E elas vão comparar. E manda para mim qual a conclusão que chegou. Que é isso? Você está vendo, né? Não é só ouvir, não. Eu quero testar o que está produzindo o Evangelho da Graça em vocês. Vai ser bom. Ei, pastor Luiz, desafio vindo do senhor, hein? Aleluia! Até eu fiquei com gelo na barriga aqui. Eu vou deixar que os ouvintes respondam. Vou dar a vez para eles. Obrigado ao nosso pastor Aloísio. Que honra podemos estar na presença do Senhor com o mestre na palavra como nosso pastor. Ouvinte, até semana que vem. Desafio lançado. Tiago 2:24, Romanos 3:28. Compare os dois textos e envie para nós o que você achou e qual é a sua conclusão. O pastor vai comentar ao vivo aqui no Escola da Graça Cast. Um abraço, até lá.